Em nome de Jesus, no telão, tema desta noite, gravando agora em CD e também em DVD, para você levar por encomenda ou se esperar um pouco no final do culto. Tema desta noite, como evitar o temível fracasso. Todos nós, amados, temos um certo temor de fracassar na vida, de fracassar em áreas da vida. E nós vamos aprender com Deus, através da palavra, como evitar esse temeroso fracasso. Aqui todos, logicamente, estão sujeitos, mas nós podemos impedir isto de acontecer na nossa vida. Porque nós não fomos chamados para o fracasso, nós fomos chamados para a vitória, em nome de Jesus, para o sucesso. Em Lucas 6, 47 a 49, diz a palavra do Senhor: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Que Deus nos fale profundamente. Que Deus nos fale profundamente. Porque nós temos que ouvir e praticar para evitar o temível fracasso. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores. Estamos aqui, Senhor, ó Deus, por Ti e para Ti. Estamos debaixo da autoridade da Tua santa e bendita palavra e nos submetemos, Senhor, ao agir do Teu Espírito Santo nesta noite. Ó Deus, fala-nos. Ó Senhor, ensina-nos, Pai, como evitar esse fracasso que todos temem, Jesus. Como evitar, Jesus, ó Deus, a desgraça, a ruína. Como evitar, Jesus, estas coisas que marcam a vida das pessoas, as derrubam, Jesus, deixando-as prostradas. Tu não nos chamaste para o fracasso, Tu nos chamaste para o sucesso, para uma vida bem-sucedida. Tu nos chama de bem-aventurados, felizes. Portanto, fala-nos, Senhor, mostra-nos o caminho. Ó Deus, que o Teu Espírito nos convença da verdade, Jesus, e que nós possamos, Senhor, não fazer como tantos aí fora, que ficam, Senhor, moldando a Bíblia às suas vidas, mas que nós façamos, Senhor, como homem sábio, como prudente construtor, que edifica a vida, ó Deus, sobre a rocha, com alicerces profundos, que nós possamos praticar, Jesus, que nós possamos moldar as nossas vidas à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, usa os meus lábios, usa a minha vida, eu estou aqui para Te servir. Ó Deus, a minha vida não tem outro significado, Senhor, se não for para Te adorar, para Te glorificar, para Te render glórias, para dar frutos para o Teu reino, Jesus. Faz que nesta noite seja mais uma noite de honras, de glórias, de louvor a Ti. Que cada um, Senhor, ao sair por aquelas portas, saia daqui, Jesus, com a vitória em suas mãos, Pai. Com, ó Deus, a certeza de que será bem-sucedido em tudo que empreender. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos abençoados, benditos, boas sementes sobre a terra, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, vitoriosos em Cristo Jesus, sempre conduzidos em triunfo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, povo que busca a excelência de vida cristã. Só de ouvir a palavra fracasso,
o som dessa palavra, veja, fracasso. É feio, não é? Só de ouvir o som, só de ouvir a palavra fracasso, muitas pessoas se sentem inseguras, muitas pessoas se sentem temerosas. E logo vem aquele pensamento: será que isso vai acontecer comigo um dia? Ou, será que vai acontecer de novo? Eu que já fracassei, eu que já fracassei em determinada área da minha vida, será que isso vai acontecer de novo? Todos fogem deste final infeliz. Nós sempre queremos, em tudo que nós empreendemos, um final feliz. Nós não queremos fracassar. Nós não queremos viver com fracassos na vida. Ninguém quer fracassar. Agora, quem nunca temeu um fracasso em uma área da vida? Todos nós. Por exemplo, aquela pessoa que se casa, um homem que se casa, logo vem aquele pensamento: será que eu vou conseguir ser um bom marido? Será que eu vou conseguir preencher as expectativas da minha mulher, da minha noiva, né? Será que eu vou ser, diz a moça, uma boa esposa? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser um bom pai? Um bom educador? Será que eu vou saber passar bons valores, bons princípios para o meu filho? Ou quando nós estamos também em um novo emprego. Muitas pessoas já passaram por isso, passam, né? E vem aquele sentimento, aquele pensamento, quando começamos num novo emprego: será que eu vou corresponder às expectativas? Será que eu vou fazer exatamente o que esperam de mim? Ou quando se abre um negócio: será que vão comprar o meu produto? Será que vão entrar na minha loja? Será que eu vou ter como pagar o investimento no final do mês? Ou nos prazos estabelecidos, assumidos por mim, né? E se o meu produto ficar empatado? E se as pessoas não gostarem? E se a técnica usada para o comércio não for adequada? Será que eu vou conseguir arcar com os compromissos assumidos? Amados, quando nós fazemos uma prova, quando nós fazemos um exame, quando nós nos envolvemos num novo projeto, seja ele qual for, ou quando nós fazemos algo pela primeira vez, é muito forte a sensação de poder fracassar. A primeira vez em algumas coisas é terrível. Primeira vez que eu tive que pregar, que eu tive que subir no altar, eu queria ir embora, eu queria fugir. A sensação é: será que eu vou conseguir? Será que Deus vai me usar? Será que eu vou conseguir passar exatamente a mensagem? Aí depois, né, eu estava aqui na igreja de São Paulo, conseguindo transmitir a mensagem, Deus usando a minha vida. E há alguns anos lá para trás surge um convite do apóstolo: você vai fazer uma das noites maravilhosas do Réveillon, uma das noites proféticas. Eu passei mal um mês, amados. Eu não dormi, eu suava frio. Eu disse: Jesus, afasta de mim esse cálice. Não, mas se for da tua vontade, Senhor. Eu usei todos os argumentos. E chegou a hora. Na hora que eu estava lá, amado, no primeiro banco, o meu pé suava tanto. Deixa eu contar as coisas. Vocês não sabem muita coisa de pastor, de bispo. Suava tanto que escorregava dentro do sapato. Parece que o sapato era 2 números maior. O meu pé dançava dentro do sapato. E aí eu ficava: eu vou subir e capaz de eu cair, capaz de eu tropeçar. Tamanha expectativa, tamanho é o temor do fracasso, de você errar, de você fazer uma coisa fora da expectativa. Imagina do meu apóstolo, ele se sentaria à minha frente para receber uma palavra. Oh, meu Deus! Então, nós temos muito esta coisa no coração, né? Nós somos envolvidos por esses sentimentos, esse medo dessa sensação de poder fracassar. Nós estamos sempre querendo evitar o fracasso, porque é difícil encarar o fracasso. É complicado isso. Então, só para a gente entender um pouquinho, no telão, o significado da palavra fracasso. Fracasso você vai encontrar no dicionário: ruína, desgraça, insucesso, mau êxito, falha, desastre, mau resultado.
Quer dizer que ninguém quer na sua vida ruína, em nenhuma área, nem desgraça, nem insucesso, nem mau êxito. Quando a gente faz alguma coisa, a gente não quer falhar. A gente não quer que aconteça um desastre, nem na nossa vida profissional, nem na nossa vida familiar, nem um mau resultado daquilo que nós estamos empreendendo. Então nós temos que saber agora, por que o ser humano teme o fracasso? Por que o ser humano tem tanto medo de fracassar? Então vamos aprender que existem alguns motivos que geram fracasso, que geram, temor no coração. Quais são esses motivos? Vamos aprender. Primeiro motivo é que todos nós somos cobrados por quem está à nossa volta. E nós não queremos decepcionar os outros. É ou não é verdade? Amados, de um jeito ou de outro, as pessoas que estão à nossa volta nos cobram. Olha, nos cobram como mãe, nos cobram como esposa, nos cobram como marido, automaticamente. Nos cobram como profissional, nos cobram como estudante, nos cobram como membros de uma igreja, nos cobram como crentes, nos cobram como indivíduos de uma sociedade, nos cobram como brasileiros, nos cobram como eleitores, nos cobram como consumidores. Nós somos cobrados, todos nós, pelas pessoas que estão à nossa volta. E nós não queremos decepcionar ninguém. Nós não queremos, que as pessoas vejam ruína, falha em nós. Você, pense comigo, qual é o pai que quer decepcionar o seu filho? Nenhum. Qual é o funcionário que quer decepcionar o seu patrão? Qual é o patrão que quer ser uma decepção para o seu funcionário, para os seus funcionários? Qual é o aluno que quer decepcionar um professor? Que quer decepcionar os colegas da sua turma, do seu grupo de estudo? Qual é a esposa que quer decepcionar o seu marido? Não existe. Todos nós somos cobrados para não decepcionar ninguém. Então, você está aprendendo que existem motivos que geram esse temor. O primeiro dele é essa cobrança de quem está à nossa volta, que nós não queremos decepcionar. Segundo motivo, nós queremos ser exemplos de vida vitoriosa. Afinal, é o que a Bíblia diz que nós devemos ser. Então, se nós temos este desejo no coração, eu quero ser exemplo, eu quero mostrar Deus na minha vida, eu quero mostrar a vitória de Deus, eu quero mostrar o sucesso de Deus na minha vida, então, eu temo o fracasso. Isso é mais um dos motivos. Terceiro motivo que gera temor no coração. Recuperar-se de um fracasso dá trabalho e exige muito de nós. Bom, aí então, se a pessoa já fracassou na vida em alguma área, ela tem mais temor ainda de fracassar novamente. Por quê? Porque ela já sabe que recuperar-se de um fracasso dá muito trabalho, é muito cansativo, tem que se investir muito, exige muito da pessoa, e esse é um motivo de temor de um novo fracasso. Quarto motivo. Ninguém está aqui nesta vida para perder. Nós não queremos perder. Alguém aqui quer perder? Não, você não quer perder dinheiro, você não quer perder a sua família, você não quer perder filhos, você não quer perder o seu casamento, você não quer perder as coisas boas que você já conquistou, você não quer perder os seus amigos, você não quer perder a sua igreja, você não quer perder o seu ministério, você não quer perder. Nós não estamos aqui para perder. Então, esse sentimento, muitas vezes, de perda, é que gera o temor do fracasso. Quinto lugar. Um fracasso abala as estruturas emocionais de qualquer de qualquer pessoa. Então, nós não queremos fracassar porque a gente já sabe o que o fracasso é capaz de causar. Pessoas que já fracassaram são pessoas que, às vezes, vivem desequilibradas durante um bom tempo da vida. Com desequilíbrio emocional. Você veja uma pessoa que falha na sua relação matrimonial, que fracassa no casamento. Qualquer um está sujeito a isso, mas vamos pensar. Esta pessoa, para ela se envolver num novo relacionamento, ela tem, amados, olha só, as estruturas emocionais já foram abaladas. Então, isso tem que ser restaurado, isso tem que ser sarado, isso tem que ser primeiro reestruturado para ela enfrentar uma nova situação. E ela tem que perder o medo, não viver com o fantasma daquele fracasso anterior. Então, isso aqui é muito sério. Então, um fracasso, uma pessoa que já fracassou em alguma área, ela tem o emocional
normalmente abalado, que precisa ser primeiro restaurado. Então ela tem muito medo, muito temor de fracassar novamente. Não só naquela área em que ela fracassou, mas ela fica vulnerável emocionalmente para fracassar em outras áreas. Sexto lugar, sexto motivo, né, que gera temor de fracassar no coração. Quem fracassa, isto aqui é sério, tem que viver dando boas explicações quando é questionado a respeito do fracasso. Veja se não é isso. Uma pessoa que tem um negócio, abre um negócio, todo mundo fica sabendo, tal, depois aquele negócio vai à falência. Fracassou. Todo mundo pergunta, e aí, o que aconteceu? A pessoa vive explicando o fracasso. Não é verdade? Casamento é a mesma coisa. Quantas pessoas vão nos casamentos, são convidados, vão lá na festa, depois de mas o que aconteceu? Todo mundo pergunta. E a pessoa vive tendo que explicar aquele fracasso na vida dela. Nossa, mas você não tinha tudo, perdeu tudo. Mas o que aconteceu? Você vive explicando os fracassos da vida. Por que você não está mais naquele emprego? Ou por que você foi rebaixado daquela posição lá na sua empresa? Você vive tendo que explicar os fracassos, né? Porque as pessoas questionam o porquê dos fracassos. Então isso desgasta. Então as pessoas que fracassam, elas não querem fracassar mais. E gera pessoas muito medrosas de um novo investimento, de um novo casamento, de um novo relacionamento, de uma nova empreitada, de alcançar um novo objetivo. As pessoas ficam com muito medo. E como ninguém aqui, quer passar por todo esse desconforto que eu lhe mostrei aqui nesses 6 motivos, nós estamos sempre sob pressão. Ninguém quer fracassar, então nós vivemos sempre, né, debaixo de pressão. Nós não queremos falhar, nós não podemos falhar, e a grande pergunta é: como evitar fracassos sem ficar doente? Porque por conta de não querer fracassar, a gente acaba ficando meio neurótico, não é? Estressado, meio reprimido, meio irado, meio nervoso, às vezes até doente fisicamente. Como evitar fracassos sem viver estressado? Como evitar fracassos sem explodir? Porque a pessoa segurando tanta onda para não fracassar, amados, que uma hora as pessoas dizem, a gota d'água, pá, explode. Às vezes explode com os outros, às vezes explode uma coisa lá dentro, um AVC, pronto. Às vezes explode outras coisas, né? Explode ali um câncer, explode tantas outras coisas. Muitas pessoas, na tentativa de evitar o fracasso, estão sob pressão. E essas pessoas acabam explodindo emocionalmente, fisicamente, acabam por adoecer. Então, não é novidade. Nós todos sabemos que o ritmo de vida, o nosso ritmo de vida é frenético. É ou não é? É. Não, isso aqui não é novidade para ninguém. Também não é novidade que o estresse nos ronda todos os dias. Nos ronda semanalmente, mensalmente, todo o tempo. Seja você um grande executivo ou uma dona de casa. Porque serviço de dona de casa, amados, às vezes é mais estressante do que aquela pessoa que vai num lugar, trabalha, volta para casa. Porque trabalho de casa não tem fim. E as mulheres que concordam, digam amém. Amém. Não tem fim. Não tem aquela hora que acabou, guardo tudo, pego minha mala, minha bolsa e me mando. Eu me mando para onde? Se eu vou para a área de serviço, tem roupa lá. Se eu vou para o quarto, tem coisa para fazer lá. Se eu vou para a sala, tem coisa para arrumar lá. Se eu vou, dependendo do horário, para a cozinha, tem almoço para preparar lá, tem louça para lavar, tem tantas coisas. Não acaba. Então, assim, hoje é tão grande a pressão que nós vivemos, e o medo de falhar e de fracassar também é tão grande, que vive todo mundo debaixo de pressão, estressado, todo mundo a ponto de explodir. E isto aqui não tem parte com a vontade de Deus. Que é verdade que nós vivemos sob pressão, é verdade. E o que nós vamos fazer esta noite? O que nós viemos aqui receber de Deus em relação a este assunto, a este tema?
nós vamos estabelecer a nossa proteção contra o fracasso. Você recebe? Então, Deus nos trouxe aqui para nos proteger. Pode aplaudir o Senhor? Quero aplaudir? Amém. Eu vou lhe passar da parte de Deus alguns conselhos que nós vamos chamar conselhos de Deus anti-fracasso. Mas não é para viver sob pressão. Não é para você viver a ponto de um ataque de nervos, né? Vai explodir, vai ter uma doença. Não. Então, vamos receber do Senhor o primeiro conselho anti-fracasso. Número 1. Fuja do diálogo interior derrotista. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já se pegou conversando com você mesmo? Todos nós, amados, vivemos conversando conosco. Quando a gente não está junto com alguém, a gente está com outro alguém, que somos nós. E a gente fica conversando. Esse é um diálogo interior. O problema não é o diálogo interior. O problema é o diálogo interior derrotista. O diálogo interior negativista. Então, você tem que fugir do diálogo interior derrotista. Quando aquela voz ou aquelas vozes negativas surgem lá de dentro de você, elas devem ser repreendidas logo. Você tem que ter isso desenvolvido, essa sensibilidade. Toda vez que você estiver falando com você mesmo, e isso às vezes não tem som, né? É uma conversa muda, mas que todos entendem. Você e o seu eu entendem. Então, fica naquela conversa interior. Você tem que ter uma sensibilidade aguçada, um discernimento, para perceber quando aquela voz que conversa com você é negativa. Quando aquela voz é contrária ao que Deus tem lhe dito, ao que a palavra de Deus fala. E você tem que ter a sensibilidade e a ousadia de combater aquela voz imediatamente, rechaçar. Você tem que aprender a falar lá dentro. Cala-te! Arreda-te, Satanás! Ih, bispo, é demônio? Não, não é demônio. É a nossa carne que está lá, usada muitas vezes pelo inimigo para trazer uma voz negativa, uma voz contrária naquela conversa interior. Aquela conversa interior pode nos derrotar. O que não está de acordo com Deus e com a palavra deste altar, você deve dizer, eu não recebo. Ainda que seja o seu interior falando com você. Se o seu interior falar alguma coisa contrária à palavra de Deus, repreenda. Rechace, em nome de Jesus. João 10, 3 e 4 diz, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E agora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então vamos entender, Deus já lhe deu a capacidade de reconhecer quando é a voz de Deus e quando é aquela voz que você não pode receber na sua vida. É verdade ou não é? É. Então você sabe quando Deus fala com você, não sabe? Então você tem que reconhecer, aquela voz que não é de Deus, você não pode seguir, você não pode dar espaço para ela falar, você não pode conversar com ela, concordar com ela. Versículo 5 e o 8. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Cuidado com a voz estranha, não é para seguir. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Então, não dê ouvidos a nenhuma voz diferente da voz de Jesus. Existem vozes que são como ladrões. Roubam o entusiasmo, roubam a alegria de viver. É aquele diálogo interior que fica dizendo para você, não é tudo isso não. Você não pensa que você vai chegar lá, não. Você não está com essa bola toda, não. É aquela. E você fica conversando com essa voz interior que deve ser repreendida e rechaçada imediatamente. Então, não é só fugir da voz daquele colega de trabalho, daquele colega da escola, daquele vizinho, daquele parente que joga água fria em tudo que você diz, mas é também fugir
do seu diálogo interior derrotista. Amém? Jó 30, 27 diz, vamos ver algumas passagens. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Então, quanto mais você ficar agitado interiormente, mais você vê dias difíceis, dias com aflição à sua volta. É o que você atrai. Olha o que é um íntimo agitado. Traz aflição. Diga, íntimo agitado traz aflição. Quando é que o íntimo se agita? Quando fica dando ouvidos a vozes que não são a voz de Deus. Salmo 77, 4. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Veja, a pessoa que permite um diálogo interior derrotista, ela fica perturbada. Não consegue pregar os olhos. Você sabe que a pessoa fica ali e não consegue dormir? Ela fica conversando com ela. É triste, mas há hoje muitas pessoas que ficam conversando consigo e alimentando um diálogo derrotista. Não consegue dormir porque fica perturbada. Versículo 6. De noite indago o meu íntimo. Olha a conversa interior. Fica perguntando lá dentro, conversando com o íntimo. E o meu espírito perscruta. Normalmente, esse diálogo acontece de noite. Quando se está parado, calmo, na cama, não é? Ou quando você está sozinho, sei lá, no seu carro, ou na sua casa, no ônibus. Existe um diálogo interior em todos nós. Nós precisamos apenas ver o que nós conversamos lá dentro. Porque isso é muito sério, isso é muito perigoso. Eclesiastes 7:9 diz, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então, vou explicar o que é isso. Você não é insensato. Então, você não tem que alimentar ira. Mas se você fica dando atenção a essa voz interior negativista, o que acontece? Essa voz fica lhe fazendo pensar e lembrar e trazer certas coisas, certas pessoas, certas situações. E você começa a alimentar uma ira interior. E isso é próprio de insensato. Seja uma pessoa sábia. Não alimente ira no seu coração, porque você fica lá com seus botões, ou você fica na sua conversa interior negativa, abrigando essa ira no seu íntimo. E isso faz muito mal. Olha, o versículo 10 diz assim, jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Então veja, esse diálogo interior é cruel. Quando se fica comparando coisas do passado, isso aqui é terrível. Este é o diálogo derrotista. Ah, mas no passado eu vi coisa melhor. Mas quando eu estava lá, eu me sentia bem. Mas esse diálogo, principalmente na cama, isto é um veneno para o seu corpo, para a sua alma, para a sua saúde, para o seu sono. Quantas vezes a batalha nem terminou e nós já estamos jogando a toalha por causa desse diálogo interior negativo, que a gente fica alimentando lá dentro. O diálogo derrotista, ele se torna numa coisa que parece uma doença. Parece que nós cultivamos aquilo, nós gostamos de ficar com essa lenga-lenga lá dentro da gente, não é? E nos torna pessoas fracassadas, mesmo antes de nós começarmos alguma coisa. Então, cuidado com o diálogo interior derrotista. Evitar expressões negativas já é uma ótima estratégia para você começar. Antifracasso, cuidado com a sua boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, livre-se dessas conversas interiores negativas, para que a sua boca não transmita isso. Você tem que desenvolver uma comunicação interior vitoriosa. Se você quiser conversar com o seu interior, fale de vitória. Amém? Lembre de vitórias, mas não faça comparações, não alimite iras, vinganças, né? Mudando o seu diálogo interior, você vai evitar uma coisa chamada murmuração. Toda pessoa que evita esse diálogo aí com vozes negativas no interior, evita murmuração. E eu acho bom evitar murmuração, porque murmuração leva a desertos. E ninguém quer deserto, porque deserto é fracasso. O seu interior vai fluir a partir de hoje com grandes e positivas ideias.
Quando você se pegar conversando interiormente, que seja palavras de Deus, palavras de vitória. Amém? Palavras em linha com a graça de Deus. João 7,38 diz: quem crer em mim, ai que lindo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão cobras, lagartos, palavra venenosa, ira, rancor, ódio. Quem crer em mim, do seu interior, todos juntos, fluirão rios de água viva. Diga, do meu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Segundo conselho. Que conselho? Agora você vai entender. Conselho anti-fracasso. É o que nós estamos vendo aqui. Para ninguém temer o fracasso. Dê um tempo a você e relaxe. Ah, bispa, agora é um culto de relaxamento. Olha, preste atenção. O brasileiro tem uma péssima cultura de não levar a sério o seu tempo de férias. O brasileiro não leva a sério o seu tempo de descanso, de lazer, de descontração, de relax, de relaxamento. Você sabe que no nosso país se vende férias, o que é proibido. Mas se faz isso. Se negocia férias, né? Quem vende férias está vendendo a vida. É vida. Férias é vida. Que você precisa. Eu não estou dizendo, para você virar zen. Aí a semana que vem entra todo mundo aqui vestido de pano branco de linho, as senhoras, hein? Bispa. Graça e paz. Vamos fazer um louvor mais maneiro agora. Não é nada disso, né? Também não estou dizendo para você viver na diversão. Qual é o agito de hoje? Nós não estamos falando nisto aqui. É que a sua mente, o seu corpo, o seu emocional precisam de renovar-se. E sem parar um pouquinho, isso não pode acontecer. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então você precisa entender que o homem interior, a nossa essência, precisa se renovar de dia em dia. Agora, com o corpo cansado, com uma mente, amado, sabe, cheia de pensamentos, de coisas, né? Com um emocional totalmente desequilibrado, ninguém aqui vai se renovar nada, vai viver todo mundo debaixo de pressão e é um pontinho para o fracasso, para o temível fracasso. Agora, com o corpo descansado, com uma mente descansada, com o seu emocional equilibrado, você vai produzir muito mais. Então, reserve uma hora do dia para si mesmo. Bispa, conta uma piada agora. Outra piada. Querido, se você não entender que Deus está interessado no seu bem-estar, que Deus está cuidando para que você não viva à beira de um ataque, para que você não pare, sabe, a sua vida por causa de medo de fracassar, você está no lugar errado. Você está aqui porque Deus lhe ama. Então, aprenda a se respeitar. Você não é uma máquina. Você tem que parar para se renovar. Muitas pessoas não conseguem evitar os fracassos porque desenvolvem sérios distúrbios emocionais. Sérios distúrbios no seu físico, no seu corpo. Tem gente que quer ser mais forte do que Deus. Olha o que diz Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então não queira ser maior do que Deus. Deus descansou, porque a pessoa diz, eu não preciso descansar. Eu não tiro férias. Outro dia uma pessoa chegou aqui na igreja e disse, bispo, eu não tiro férias há 10 anos. Eu disse, você está errada, está em pecado, está na contramão
da palavra de Deus. Não faça isso com você, não faça isso com seus filhos, não faça isso com, sabe, os seus sonhos. Não é para ser assim, não queira ser maior do que Deus. Deus descansou. Então eu quero dar rapidamente, dentro desse tópico 2 aqui, algumas recomendações importantes. Põe no telão que o pessoal visualiza melhor. A noite foi feita para dormir. Não aceite a síndrome do morcego. O que faz à noite? À noite eu fico na cama, como um bolinho, passando no milanês. Eu viro para cá, eu viro para cá, e eu falo comigo, e eu falo comigo, e eu falo com Deus. Falo com Deus nada, se falasse com Deus, dormia. Fica lá, naquela conversa interior, cheia de negativismo, alimentando certas coisas que são uma desgraça. Então fica lá como um morcego, aí não aguenta a cama, já está doendo as costas, já está quente, já está não sei o quê, vou andar pela casa. Só falta fazer... Olha, não faça isso, amado. Durma, em nome de Jesus. Essa noite você vai dormir, vai parar de morcegar na tua casa, porque é até um assombro. Pessoas que ficam zanzando pela casa assusta todo mundo. É verdade, porque tira a paz e o sossego dos outros. Os outros querem dormir e dizem, acendeu a luz, o que será que aconteceu? Será que não está passando bem? Será? Pronto, já veja como as consequências são sempre ruins. Né? Outro conselho, B, organize-se. Divida o seu dia e o seu tempo pensando no seu bem-estar. Faça isso. Se você não pensar no seu bem-estar, quem vai pensar? Ninguém. Então se vira. Pensa em alguma coisa boa para você. Redimensione os seus horários. Separe uma hora do dia só para você. C, mais um conselho. Alimente-se de forma saudável. Nós somos aquilo que comemos. Bispa, pula essa. E tem gente que está comendo o quê? O bispo disse que tem gente que devia mudar o nome para torresmo. Que a pessoa é o que come. Então, alimente-se de forma saudável. Nós já falamos bastante na série sobre saúde, então eu não vou me deter, só estou lembrando a igreja, não é? C, mais um conselho. D, tenha momentos para sorrir e para descontrair. Isso é fundamental, amado. Sorria um pouco, descontraia. Não, tem gente que chega em casa, pega lá, ó, alguém está assistindo televisão, a pessoa já passa na sala. Não posso ouvir barulho. Você não pode, eu posso. As pessoas estão numa neura, numa coisa tão absurda, amados. E isso tudo leva a fracassos. As pessoas não se dão conta, acham que não vai ter consequência. E isso leva a fracasso. Aprenda a sorrir. Amado, sorria. Olha, tem uns músculos aqui que, se exercitados, eles funcionarão. Então, estica. 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 Eu não lembro mais, mas o exercício, né? Falam que quantos músculos você mexe para chorar e quantos você mexe para sorrir. O chorar envelhece mais. Então, opte por sorrir, tá bem? Marca mais a expressão, vira... Olha, faz toda aquela contração. Sorria mais... Mesmo que seja aquele sorriso de Miss, é melhor. Comece treinando um sorrisinho todos os dias. Com certeza você vai ser uma pessoa mais bem-sucedida. Amém? Terceiro ponto. Agora não é os conselhos. Agora você está aprendendo conselho anti-fracasso. 3. Relacione vida e Deus. Não desassocie Deus de você. Não se relacione com Ele apenas na igreja. Lógico. Saiu daqui, vou para casa e esqueço tudo. Não, amado, Deus e você, olha o que diz 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você é um com o Senhor, então não queira fazer as coisas independentes do Senhor. Ele tem que estar em tudo. Tudo, tudo. João 15, 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim
nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então isto aqui evita o fracasso. Esse que permanece em Cristo evita o fracasso. A verdadeira paz, ela nasce de uma permanente relação com Deus. A doce presença do Senhor, amados, controla toda a nossa vida e controla o nosso destino. Você precisa ter esta paz constante brotando da sua vida. Amém? Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se você desassocia Deus da sua vida, tudo é inútil. Não tem valor nenhum. Então, um relacionamento intenso e diário com Deus torna a vida mais atraente, mais bela, mais prazerosa, mais leve. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não tire Jesus da sua vida, ponha Jesus, porque ele traz alívio, não é? E ele diz mais, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não tire, não desassocie a sua vida do Senhor. Você tem que estar associado, pondo Deus em tudo, para você ter uma vida mais alegre, prazerosa e saudável. Quarto lugar, anti-fracasso. Seriedade demais é doença. Você sabe que tudo em excesso faz mal? Você já ouviu sobre isso? Tudo em excesso faz mal. Vou falar uma coisa aqui que as crianças vão adorar, mas elas não estão ouvindo? Até banho em excesso faz mal. Espero que só as crianças, né? Não é que não é para tomar banho. Nós gostamos de tomar banho. Nós gostamos de tomar bastante banho. É saudável, é gostoso. Agora, hoje já se sabe que banho em excesso, muito tempo na água, principalmente na água quente, muito sabonete, dependendo do sabonete, estragam a pele. Por que vocês estão rindo? É verdade. Isso é fato. Né? Então assim, para a gente entender o equilíbrio do Senhor em todas as coisas, amados. Então, não é para você ser uma pessoa, quando a gente fala aqui que seriedade demais é doença, não é para você ser um irresponsável, um inconsequente, mas tem que aliviar um pouco as tensões do dia a dia. Tem gente muito carrancuda, tem gente que é séria demais e não alivia, é doente. Nem Jesus era assim, amados. Jesus se sentava à mesa com as pessoas, Jesus conversava, Jesus comia com elas, Jesus as ouvia, Jesus falava, Jesus caminhava, Jesus se descontraía. Até em momentos de grande ansiedade à sua volta, veja o que ele dizia, Mateus 6, 28 e 29. Olha o jeito de Jesus falar. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Quer dizer que ele estava ali encontrando um povo ansioso, com medo de fracassar, com medo de ter faltas na vida. Ele diz, por que vocês andam ansiosos? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. E aí ele faz um comentário que nós brincamos, mas ele também fez brincando. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Quer dizer, às vezes provamos aqui um bolo e a gente brinca e fala assim, nem Salomão provou um bolo desse no tempo dele. E a pessoa fala, está brincando com Salomão. É blasfêmia, olha, pegou lá o Salomão e já está falando. Gente, essa seriedade é doença, isso daí é uma coisa muito, muito feia, não é? Tem gente séria demais. Aqui você vê o bom humor de Jesus, né? A comparação simples. Veja que Jesus não colocava mais tensão, Jesus aliviava as tensões, né? Jesus deixava as coisas mais simples, mais tranquilas. Lógico que seriedade tem o seu lugar, tem o seu momento. Nós todos somos cumpridores dos nossos deveres. A Bíblia ensina a sermos responsáveis, mas nós não podemos nos tornar esquizofrênicos.
Porque tem gente que começou assim. Líderes não podem ser, eu sou líder, tem que ser bravo, tem que ser sério, tem que ser ríspido, tem que ter cara fechada. Jesus era o maior líder, foi o maior líder, ele não era assim. Jesus era agradável, Jesus era uma pessoa, né, muito agradável, muito amorosa, muito simpática. A hora que tinha que falar sério, falava, mas ele não era o tempo todo, sabe? Ríspido, grosseiro, carrancudo. Há coisas tão simples que dão tanto prazer e bem-estar na vida, e as pessoas estão abrindo mão destas coisas. Amém? Vamos fazer coisas simples. Sei lá, São Paulo está tão complicada, né? Não tem muito espaço, mas às vezes a pessoa, tem uma cachoeira. Vamos lá, tomar banho de cachoeira, agora vai entrar primavera, verão, vamos. Mas não vai para a cachoeira e leva o laptop. Eu estou aqui para curtir a natureza. Abre lá. A família está lá, vamos curtir a natureza, vamos dar um mergulho. Não, peraí que eu tenho que responder esses e-mails, isso é para hoje, não pode. Não. Ou então, não dá para ir para a cachoeira. Tudo bem, chama a turminha, vamos todo mundo na sorveteria, vamos tomar um sorvete gostoso. Chega lá na sorveteria, a pessoa pega a pasta do trabalho. O sorvete derretendo aqui. O que você está fazendo? Esse relatório é para amanhã. Amado, não é para ser assim. Nós precisamos entender o que é a vida. A vida passa muito rápido. E o Senhor está nos ensinando a dar valor àquilo que tem que ter valor. Amém? Eclesiastes 4, você vai cair duro com essa palavra agora. Não vai cair duro, que eu não vou orar por ninguém. Morreu ali. 4, 6 a 8 diz assim: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Olha o que diz o outro. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Qual era? Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Algumas pessoas negam as coisas boas da vida a si mesmos. Trabalho, não sabem para quê. E às vezes não tem nem para quem deixar. Tem gente que trabalhou a vida inteira e vai deixar para o governo. Mas isso aqui é muito sério. Quinto, vamos lá, estamos terminando. Não viva com medo do fracasso. Isto aqui é um bom conselho anti-fracasso. Não viva com medo do fracasso. Existem dois tipos de medo, que dizem, né, os especialistas, o medo real e o medo irreal, ou o medo imaginário. As pesquisas dizem que 86% dos medos são irreais. Eles não aconteceram, não acontecerão jamais. Então veja que neurose tem o ser humano de viver temendo coisas, não é? E por que eu não devo temer o fracasso? Porque Isaías 43, 1 e 2, entre tantos textos, nos diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou. Põe teu nome aí. Ó Jacó, ó Maria, ó Rai, ó Pedro, ó João, ó Ricardo, e que te formou, ó Márcia, ó Cláudia, ó Antônio. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por onde você passar, você será bem sucedido. Então pare de temer o fracasso. Pare de ficar assombrado com esse fracasso. Diga assim: eu não vou viver com medo do fracasso. Sexto e último conselho, ou ensino de Deus anti-fracasso: tenha fé e acredite no sucesso dos seus objetivos. Você tem que produzir expectativas positivas na sua vida. Você tem que ter fé, você tem que acreditar no sucesso dos seus alvos, das suas metas, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Não desperdice energia
esperando o pior acontecer. Deixa eu lhe falar isso no final da mensagem. Tem gente que desperdiça muita energia esperando o mal, esperando o pior, esperando o negativo. Não é isso que Deus nos ensina. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Há pessoas que têm fé no negativo. Há pessoas que têm convicção que vai dar tudo errado. A pessoa faz uma prova, como você foi na prova? Tenho certeza que não passei. Não é verdade? Você diz, e aí? Como é que vai ser esse mês? Olha, pelo andar da carruagem, vai ser um mês no vermelho. Imagina, irmão, Deus está falando que faremos grandes coisas e prevaleceremos, né? E a pessoa ainda olha para você e diz, ela sonha. Não, quem está sonhando mal é a pessoa que está fora da palavra de Deus. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Você tem que acreditar. Se você não acreditar nas suas ideias, no seu potencial, quem vai acreditar? Eu encerro com Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas. Lança a tua fé, lança os teus objetivos, lança as tuas ideias, lança os teus sonhos sobre as águas, a palavra de Deus. Porque depois de muitos dias o acharás. O que Deus está dizendo? Acredita, menino, acredita, minha filha. Tenha fé no sucesso dos seus objetivos. Tenha fé no sucesso dos seus alvos, das suas metas. Eu termino lhe dizendo que o temível fracasso se manterá sempre longe de você. Sempre longe de você. Você recebe isso para a sua vida? Então nós vamos ficar de pé nesta hora. Os músicos vêm aqui, os cantores, você vai dar a mão à pessoa que está do seu lado. E nós vamos ligar aqui na terra que o fracasso está longe de nós. Não se aproximará de nós. Nós não temeremos o fracasso. Nós estamos aprendendo com Deus a viver firmes na palavra, firmes nas promessas, firmes acreditando no sucesso dos nossos projetos, dos nossos ideais, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Deu a mão para alguém, se você sentir no coração, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, em Teu nome, Senhor, em Teu nome santo, eu declaro sobre estas vidas, mediante a Tua palavra que foi ministrada nesta noite, mediante o que o Teu Espírito Santo falou pelos meus lábios neste altar, Senhor, nós ligamos aqui na terra aquilo que já está ligado nos céus, Pai. Que este temível fracasso se manterá sempre longe de nós, sempre longe da nossa família. Este fracasso se manterá longe da nossa casa, longe da nossa empresa, longe dos nossos estudos, longe dos nossos negócios, longe da nossa igreja, Senhor. O temível fracasso se manterá sempre longe de nós, em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Os vitoriosos, bem-sucedidos, digam glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Bispo Rai, bênção final. Você não fracassará. Você não fracassará se você está aplicando, praticando, como aquele prudente construtor sábio, esta palavra. Você não fracassará. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que nós não fracassaremos, porque a Tua palavra, Jesus, tem sido o sustentado das nossas vidas. E obrigado por mais uma vez nos trazer aos Teus átrios, à Tua casa, nesta noite, para reviver e reavivar conceitos importantes para a vida de todos nós. Te louvo, ó Pai, pelo nosso ministério, que tem compromisso com a verdade, que se esmera, ó Pai, em trazer conhecimento às Tuas ovelhas. Te louvo, ó Pai, por mais essa oportunidade em que nós podemos receber palavra verdadeira, verdade, Jesus,
graça sobre graça, palavra que certamente cooperará para o bem de todos nós. Por isso nós declaramos, ó Pai, que sairemos desse lugar absolutamente convictos, ó Pai, e prontos para enfrentar uma semana de grandes vitórias, Senhor. Grandes manifestações do Teu poder e da Tua glória. Já rechaçamos todo fracasso, ó Deus, tomamos posse do sucesso. Declaramos, ó Pai, que a vitória que a nós já foi concedida se manifestará em todas as situações. Onde nós colocarmos as nossas mãos, prosperará. Nós veremos a Tua glória em nome e para a glória de Deus. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem nessa palavra digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Teremos uma grande semana. Uma semana abençoada, próspera, saudável, feliz, alegre, com um sorriso nos lábios, com o coração descansado, com o sono dos justos, amado, curados pelas chagas de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ou na casa de César, na Babilônia, eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Deus azar. Porque eu não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Deus azar. Porque eu não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque
uma excelente semana para todos. E diga a quem está ao seu lado: o fracasso já caiu por terra na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vá Boa curtindo noite, últimos dias neste lugar. Abrace o seu irmão, diga: os nossos sonhos estão se realizando, estamos prevalecendo.